Para a felicidade de nós brasileiros que não tivemos que ver a Argentina levantando outro caneco, a Espanha acabou de ser campeã da Copa do Mundo. Mas se você prestou atenção e acompanha um pouco de futebol, você provavelmente percebeu como a comemoração deles foi meio bosta. Puxa na sua memória aí os vídeos de quando a Argentina ganhou em 2022, aquele caos completo em Buenos Aires, com todo mundo maluco cantando a mesma música, chorando, subindo em postes. Todo mundo estava com esse mesmo sentimento de orgulho nacional. E em 2018, quando a França conquistou o bicampeonato, Paris estava pegando fogo. E, tipo, literalmente pegando fogo. Porque os franceses, por algum motivo, eles gostam de queimar carros, seja em bons momentos ou ruins também. E todo mundo sempre cantando aquela musiquinha com o nome dos jogadores lá, que ficou bem marcada na Copa do Mundo lá. Kylian Mbappé, N'Golo Kanté. Não lembro da música certinha, mas era algo assim. Mas quando a Espanha ganhou a Copa do Mundo, o clima foi estranhamente sem graça. Se você observar as imagens da arquibancada do estádio após o título espanhol, o que mais chama atenção não é os caras cantando a mesma música, dançando juntos, ou aquela espécie de, sabe, de sentimento que todo mundo estava tendo, aquela vibração. Você via, na verdade, uma espécie de monotonia ali. E não tem aquela cantoria unificada, como a gente já viu da Inglaterra, por exemplo. Não era algo arrepiante. Tem alguns vídeos aí que você até consegue ver que, passados sim, uns 20 minutos logo depois do apito final, tinha torcedor indo embora do estádio, tipo, saindo, andando de boa. E daí, se você compara isso com a Argentina saindo do estádio em 2022, ou com os torcedores ingleses, né, nessa Copa mesmo, que ficaram cantando o Wonderwall ali no final do jogo. And after all... E, enfim, todas as músicas clássicas de torcida aí. E no campo você imaginava que ia ser diferente, né? Mas em vez de todos os jogadores segurando a bandeira do país e cantando juntos a música com a torcida, dá uma olhada aí na imagem que eu coloquei na tela e você consegue ver o Pedri com a bandeira das Ilhas Canárias, o Gavi com a bandeira da Andaluzia, o Dani Olmo com a da Catalunha, mais à esquerda ali eu acho que é o Grimaldo com a bandeira da região da Galícia. E a verdade é que grande parte daquele público e daquele time não estava ali comemorando o orgulho de ser espanhol. Agora, se a Catalunha tivesse uma seleção oficial reconhecida pela FIFA e ganhasse um título como uma Copa do Mundo, a festa em Barcelona com certeza iria parecer aquilo que a gente já viu em Paris ou em Buenos Aires pelo mundo. Se o País Basco levantasse uma taça da Copa do Mundo, Bilbao com certeza viraria do avesso. Mas e a Espanha? Esse nome, ele é na verdade apenas uma embalagem, e isso não é suficiente para gerar identificação entre o torcedor e o país em si. E essa falta de pertencimento vai muito além do futebol. E como esse canal ele fala de carros, eu vou te mostrar como até a história da indústria automotiva da Espanha é um exemplo claro dessa falta de identidade. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto que você vai se surpreender com o quanto essa lógica é refletida nos carros espanhóis. E para entender por que isso acontece, a gente precisa obviamente voltar um pouco na história, mas eu vou ser bem breve aqui, vou ser rápido, porque eu sei que você quer saber mais de carro do que da história da Espanha aqui. Me acompanha. A Espanha ela nunca foi um país construído sobre uma identidade cultural única, própria. Assim. Ela nasceu de uma fusão forçada dos reinos e dos povos que viviam ali naquela região do Mediterrâneo. Sejam castelhanos, catalães, bascos, galegos, andaluzes. E quando essa união foi realizada, cada uma dessas regiões tinha a própria língua, tinha tradições próprias, tinha uma visão de mundo diferente, tinha até religiões diferentes, e em vários casos eles tinham um desejo explícito de não se juntar a outra região, então eles queriam ser independentes. E para piorar, o início do século passado deixou várias feridas na Espanha, porque durante quase 40 anos a Espanha veio ali sob uma terrível ditadura de Francisco Franco, que tentou apagar essas identidades regionais na base da força. Então, o uso da língua catalã ou do idioma basco foram proibidos, os símbolos locais foram perseguidos, a ideia de Espanha única e soberana foi imposta à força para todos esses povos. Parecido até com o que Getúlio Vargas tentou fazer aqui no Brasil com os imigrantes europeus que foram perseguidos por falar outro idioma ou por ter outro sobrenome, e daí muita gente mudou de sobrenome no Brasil por causa disso. Mas o resultado dessa perseguição você deve imaginar que foi o contrário do esperado. Esse movimento ele acabou só servindo para que milhões de pessoas que moram nessas regiões que foram perseguidas vissem a bandeira da Espanha como algo ruim, algo que representa um período triste na história do país. A população ela se identifica com a própria região, o seu próprio povo e com a sua cultura local, de maneira geral. A Espanha, como um todo, ela acaba sendo só um endereço para estar no passaporte dessas pessoas. E quando um país não tem essa identidade própria, unificada,
ele também não consegue criar símbolos de orgulho nacional. E é aqui que a história do futebol e da política espanhola acaba se encontrando com o mundo dos carros. Se você olhar para os países que mais produzem automóveis, o carro ele sempre foi um traço de personalidade do povo. A Alemanha ela construiu toda a reputação em volta da engenharia alemã, da eficiência da Volkswagen, da BMW, Mercedes, Porsche. A Itália se orgulhava sempre da paixão, do design, da originalidade das Ferraris, Lamborghinis, Alfa Romeos. Os Estados Unidos transformaram a força dos seus carros, a robustez, em um pilar da cultura deles de carros grandes, fortes. E os japoneses, é claro, sempre se orgulharam da confiabilidade e do controle de qualidade fora da curva das suas marcas. Mas e a Espanha? Eu vou trazer um dado surpreendente. A Espanha é o segundo maior produtor de carros de toda a Europa, atrás, obviamente, da Alemanha. Algumas das maiores fábricas de empresas como Ford, Renault e até a própria Volkswagen estão em território espanhol. O país ele é, na verdade, uma potência industrial dentro da Europa e é extremamente eficiente e produz carros muito bem de maneira geral. Mas, bom, se eles são grandes produtores e consumidores de carro, deve ter uma grande marca nacional que represente o orgulho desse povo, certo? Errado. E a única que tentou ser isso, vou te dar uns segundos para pensar qual que é a Seat. A Seat, ela reflete perfeitamente essa falta de aura dos carros espanhóis. A Seat, ela nasceu ali nos anos 1950, ainda na ditadura, criada pelo Estado mesmo para tentar motorizar o país e criar esse senso de símbolo nacional através dos carros. Só que a Espanha vivia uma situação econômica trágica. Não tinha tecnologia, não tinha projetos e não tinha capacidade de criar praticamente nada do zero. A solução foi importar a identidade dos outros países. A Seat ela nasceu de um acordo para fabricar carros da Fiat, da Itália, sob a licença de remarcação, ou seja, que hoje a gente conhece como white label. A Seat ela pegava os carros da Fiat, só mudava o símbolo, o nome e de resto era idêntico aos clássicos italianos. Esse sim que era um símbolo nacional da nação lá do macarrão, né? E por décadas o espanhol sabia que o carro nacional que ele estava comprando era, na verdade, um Fiat 600, que é esse carro aí que está na tela, com um emblema diferente colado na grade. Pelo menos eles devem ter mudado o nome do carro, né? Mudaram sim. O Fiat 600 virou o Seat 600. Grande mudança, hein? E esse carro foi quem colocou a Espanha sobre rodas ali na década de 50 e 60. Mas ele nunca teve o mesmo orgulho patriótico que o alemão tinha pelo Fusca, ou que os americanos tiveram do Ford Modelo T quando ele atingiu a massa americana, ou ainda dos próprios italianos que eles mesmos copiaram, mas que sempre tiveram um apreço muito grande pelo Fiat 500, que moveu o país naquela época. E essa parceria com a Fiat durou aproximadamente 30 anos, encerrando ali em 1980. Agora, a Seat era uma marca independente e tinha caminho livre para finalmente ser o símbolo da indústria de carros nacional e inovar com seus próprios produtos ali para os espanhóis. Mas o que acontece com uma empresa de carros que não sabe fazer carros? Em menos de 2 anos, já estavam à beira da falência. Não tinha qualidade técnica, não tinha identidade, não tinha nada. Após 6 anos aí sofrendo e quase quebrando, quem salvou a empresa foi a grande salvadora, ou destruidora na verdade, de marcas pelo mundo, o grupo Volkswagen, ali em 1986. A partir dali, qualquer chance da Seat ter uma identidade própria e se tornar um símbolo do carro espanhol acabou por completo. Comprar um Seat passou a ser simplesmente comprar um Golf disfarçado, um carro 100% alemão com uma estética e uma embalagem um pouquinho mais do Mediterrâneo ali, vai. O espanhol ele nunca desenvolveu um amor pela marca justamente porque ele sabia que ela nunca foi de fato espanhola. Mas a maior prova de como a falta de identidade nacional da Espanha afeta até as decisões de uma empresa lá da Alemanha, veio o golpe final que prova isso. A Volkswagen percebeu que a Seat estava desgastada como marca. Ela não tinha força no mercado global e ela sequer tinha apelo emocional dentro do próprio país. Então, em vez de tentar resgatar o orgulho de fazer um carro espanhol, o grupo fez algo bastante inteligente e digno de uma empresa bem pragmática como é a Volkswagen. Eles criaram uma marca totalmente nova a partir da divisão esportiva da empresa. Nasceu a Cupra e morreu a Seat Sport. E aqui mora a prova de que a identidade espanhola não existe. A Cupra nunca se posicionou como uma marca espanhola. O marketing da Cupra é inteiramente construído ao redor da identidade de Barcelona, que é na Catalunha. Ele se conecta totalmente com a região dessa estética, com o design urbano, jovem, cosmopolita ali, né? Barcelona, uma das maiores cidades do mundo. E ela é feita especificamente para essa parte do país que com certeza não representa a nação como um todo.
a própria indústria espanhola desistiu de tentar vender a Espanha como um conceito para o comprador. Foi mais fácil e mais lucrativo se apropriar do orgulho e da identidade de uma região muito menor do país, mas que eles sabiam que ia ter uma identificação do que tentar unificar um país que, sendo bem sincero, nunca quis ser unificado. No final das contas, o que acontece dentro de um estádio de futebol ali na final da Copa, ou o que acontece dentro de uma concessionária em Madrid ou em Barcelona, é bem parecido. A Espanha, ela é o país responsável por montar milhões de carros impecáveis que rodam o mundo inteiro em alta qualidade, mas é também o país incapaz de criar um carro que represente a sua própria nação. A Fiat nunca conseguiu ter uma alma própria porque ela sempre tentou representar algo que nunca existiu. Ela começou copiando os italianos, sobreviveu sendo resgatada pelos alemães e acabou sendo uma marca que tentou se agarrar apenas a uma região do país para dar certo. E, de novo, a indústria de carros espanhola não é um fracasso. Ela é apenas uma representação perfeita de um povo que prefere as suas próprias raízes do que qualquer ilusão de uma unidade nacional que nunca existiu. Com isso eu encerro o meu raciocínio e eu espero que tudo isso tenha feito sentido para você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal que vai me ajudar muito a trazer outras histórias como essa sobre o mundo automotivo. Valeu e até o próximo vídeo.